Oi, pessoal dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Pessoal, então agora a gente vai dar seguimento aos slides que a gente estava vendo sobre os movimentos sociais no Brasil. Eu já fiz uma videoaula que eu comecei a falar sobre isso, e aí, como a gente está trabalhando por períodos, eu trabalhei com vocês o período republicano, desculpa, trabalhei o período colonial e o período monárquico, e agora a gente vai começar com o período republicano. Eu vou colocar aqui a tela, tá? Para a gente ver. Deixa eu desligar a minha aqui. Só um minutinho. Agora deu. Então, pessoal, o período republicano, ele começa em 1889 e vai até os dias atuais, tá? Nós ainda vivemos nesse período. O que caracteriza o período republicano, né? Quando os nossos governantes, os governantes de um país, são eleitos através do voto, né? São eleitos pelo povo. Lembrando que no início do período republicano, nós tivemos ali, eu não sei dizer ao certo em qual Constituição nós estávamos, se a primeira Constituição foi feita após o período republicano, mas com certeza as primeiras Constituições, elas não, nem todo mundo podia votar. Então, geralmente eram homens ricos, tinham um valor X de renda que a pessoa precisava ter para poder votar, tá? Então, já de início, nós temos dois movimentos messiânicos que foram super importantes para esse período. Por que movimento messiânico? Tá? Porque eles possuem uma conotação religiosa. Os líderes desses movimentos, integrantes desses movimentos, aliás, os integrantes, né, acreditavam em um líder carismático, tá? E a gente vai falar sobretudo sobre dois movimentos messiânicos. Então, a gente tinha um líder de Canudos, que era o Antônio Conselheiro, e o líder, né, do contestado, que era o monge José Maria. Esse líder messiânico, eles tinham essa conotação porque as pessoas identificavam eles como verdadeiros enviados de Deus que tinha vindo para libertar eles das injustiças, né? Porque eram sertanejos, alguns estavam passando por problemas sérios, né? Enfim, passando fome, desempregados, e aquilo talvez naquele momento tenha parecido então uma alternativa. Então, nós temos aqui o movimento messiânico em Canudos, tá? Em 1893, com Antônio Cancelheiro e seus seguidores que viviam no sistema comunitário. Então, não havia propriedade privada e todos deviam entregar um terço do fruto do seu trabalho para o sustento comum. Eu gostaria agora de compartilhar um vídeo com vocês, um vídeo curtinho, mas bem interessante. Então, primeiro eu vou parar a apresentação aqui e vou apresentar uma outra guia. Vamos lá, Canudos. Compartilhando. Deixa eu voltar aqui. O verdadeiro Brasil nos aterra. Trocamo-lo de bom grado pela civilização mirrada que nos acotovela na rua do ouvidor. O Brasil não conhece o Brasil. Em 1897, a Guerra de Canudos termina de forma trágica para milhares de brasileiros. Esta história é narrada por Euclides da Cunha em Os Sertões, um clássico da nossa literatura. Ainda que influenciado pela ciência evolucionista da época, o que lhe rende algumas contradições, o livro é um extraordinário poema épico. Além de estudar com detalhes a terra e o homem do Nordeste, ele revela um Brasil com profundas desigualdades sociais e econômicas, bem diferente do que imaginavam as nossas elites. No final do século XIX, o Arraial de Canudos se ergue no interior da Bahia. Mais de 20 mil sertanejos se reúnem em torno de Antônio Conselheiro, um beato que pregava seus princípios religiosos em suas andanças pela Caatinga. Conservador, não reconhecia o casamento civil,
apenas o religioso. Rebelde, ignorava a cobrança de alguns impostos pelo governo. Profeta, ele previa a volta de Dom Sebastião, um antigo rei português que virou lenda depois de sua morte, e um destino mítico para seus fiéis. Em 1896, há de rebanhos mil correr da praia para o sertão. Então, o sertão virará praia, e a praia virará sertão. A comunidade se desenvolve criando bois e cabras e cultivando algumas lavouras. Não existe propriedade privada. Tudo pertence a todos. Este projeto utópico de sociedade incomoda os republicanos brasileiros, que acabavam de chegar ao poder e viam no fato uma possível conspiração monárquica. Decidem, então, invadir Canudos. A primeira expedição é um fracasso. Os fanáticos religiosos, como eram chamados pela imprensa, botam os soldados para correr, armados apenas com paus, pedras e algumas poucas espingardas ultrapassadas. O mesmo acontece na segunda e na terceira tentativa, quando centenas de soldados perdem as vidas. Desmoralizadas, as tropas federais recebem ajuda econômica do governo e voltam para arrasar Canudos, com mais de 700 toneladas de munição. É o fim do sonho de Conselheiro. Pouco mais de 300 pessoas se entregam, a maioria mulheres e crianças. Mas os jagunços lutam até o final. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Tem um cara aqui, ó. E... manda um beijo. Não. Tá, então a gente viu ali, eu achei o vídeo bem interessante para a gente ter uma noção, né, de como é que funcionava então Canudos. Depois nós tivemos um outro movimento que foi muito parecido com Canudos, mas que aconteceu aqui em Santa Catarina com a divisa com o Paraná, que foi em 2012, uma região disputada, né, uma região contestada na fronteira entre Paraná e Santa Catarina. Um monge conhecido como José Maria juntou mais de 20.000 sertanejos, vejam que não foi pouca gente. Lá em Canudos, que a comunidade chegou a ter 30.000 pessoas, tá? Então, imagina, né? Era uma cidade relativamente grande, eu acho que por isso também incomodou os republicanos, com os quais fundou uma comunidade independente, viviam no sistema comunitário e não obedeciam ao governo republicano. Aqui eu havia colocado uma foto, mas eu também achei um vídeo para mostrar para vocês. Vamos dar uma conferida. Vou encerrar a apresentação para poder apresentar o outro. A Guerra do Contestado foi um conflito da população sertaneja com as autoridades municipais e estaduais de Santa Catarina e do sul do Paraná, que aconteceu entre 1912 e 1916. Entre as razões, né, desse conflito, dessa guerra camponesa, verdadeiramente, né, a gente pode
considerar, né, a concentração fundiária, a arrogância dos coronéis da Guarda Nacional e o impacto da construção de uma estrada de ferro no seu ramal norte-sul, a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, e o seu ramal leste-oeste, entre União da Vitória e São Francisco. A construção dessa ferrovia implicou em deslocamento compulsório de grande quantidade da população sertaneja, de sitiantes, ervateiros, pequenos agricultores, né, de um território que era oficialmente terra pública, terra devoluta, mas que foi apropriado pela companhia ferroviária. No geral, o movimento ele teve início com um grupo muito pequeno de sertanejos que eram seguidores de um curandeiro, do José Maria. Mas com o crescimento da ação policial e militar, das polícias estaduais e do Exército, esse movimento foi agregando descontentes de todo o Planalto, principalmente dos pobres. Então, num determinado momento, pelo menos no ano de 1914, isso é bem claro, é uma guerra de pobres contra os ricos, né? É uma guerra daqueles que queriam formar as suas comunidades autônomas, que eles chamavam de cidades santas ou quadros santos, num local onde todos viveriam em comunhão de bens, né? E que era uma negação da própria ordem republicana, né? Era uma negação da concentração fundiária, do poder dos coronéis da Guarda Nacional, da força da polícia, do Exército e da Companhia Norte-Americana Ferroviária sobre eles. Na área das ciências humanas mesmo, desde a época da guerra, há várias obras publicadas, né, de militares, de cronistas, de historiadores regionais, né? Então, o número de obras que tem sobre o contestado é até muito mais volumoso do que há sobre Canudos, na Bahia. No entanto, o contestado não teve a visibilidade pública, né, que teve outros movimentos sertanejos, né? E esse silêncio sobre o movimento ele pode ser o resultado de um somatório, né, de várias questões. Primeiro, porque o próprio Estado catarinense nunca quis transformar o contestado em algo memorável, né? Ou seja, a oligarquia local resolveu esconder o contestado, construir a imagem de um Estado branco e europeizado e esconder o contestado, que lembrava muito um Brasil mais caboclo, moreno, mestiço, né? Essa é uma questão que eu acho que é importante. Outra questão são as próprias memórias locais dos que sobreviveram à guerra. Tal a violência do conflito foi tão grande, né, que muitas das famílias resolveram optar pelo silêncio e pelo esquecimento, intencional até. Isso justifica, no caso das memórias familiares, mas não justifica por parte do Estado, das redes escolares, né, e do ensino de história durante muitas décadas, simplesmente ignorou esse movimento de grandes proporções e quando fazia referências eram só referências rápidas, né, sobre a questão dos limites ou sobre os monges, mas muito pouco para explicar o conflito sertanejo. A memória do contestado e a própria historiografia desse movimento, ela ressurgiu com muita força a partir do final dos anos 70, início dos anos 80 no Brasil, como parte do processo de redemocratização da sociedade brasileira, né? Com o ressurgimento dos movimentos rurais, a ocupação da fazenda Burro Branco, o movimento dos atingidos pelas barragens do Rio Uruguai e Santa Catarina, a luta pela reforma agrária, tudo isso foi criando, né, um ambiente favorável à retomada das lembranças e dos estudos sobre o movimento do contestado.
Certo. Seguindo então no slide, vou voltar à apresentação aqui. Tá, então a gente já viu ali, eu achei também bem interessante, explicativo e objetivo esse vídeo, né? Curtinho também, de 6 minutos, para a gente entender. Eu mesmo queria tentar entender por que que tantas pessoas, ou por que fala-se tão pouco sobre o contestado, né? São Farroupilha, a gente pôde perceber que durante o governo Getúlio Vargas, ele incentivou o estudo, né, o enaltecimento da Revolução, sendo que a Revolução Farroupilha, ela foi um pouco diferente, talvez, né, se a gente pegar e estudar um pouco mais a história, um pouquinho mais a fundo, ela foi um pouco diferente do que se fala e do que se comemora. E, em contrapartida, então, contestado, né, algumas razões, então, talvez das oligarquias da época em querer esconder, né, e não enaltecer essa guerra, essa guerrilha.